TV Pampa, paixão pelo Rio Grande. Assista agora, Pampa Debates. Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. No Banrisul Digital você pode prorrogar seu empréstimo. Nossa parceria faz a diferença. Fique bem informado. Os principais fatos que marcam o dia são destaque no Jornal da Pampa. Confira atualizações diárias sobre o combate ao coronavírus, novos casos, serviços e boas ações em meio à pandemia. Jornal da Pampa. Oferecimento Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Nós do Banrisul continuamos buscando as melhores soluções para enfrentar esse momento. Por isso, disponibilizamos no aplicativo Banrisul Digital a prorrogação da sua dívida. E você pode fazer isso sem sair de casa. Acesse Minha Conta, Office ou Afinidade e confira as modalidades disponíveis no menu Empréstimos. Conte com os canais digitais do Banrisul para gerenciar sua conta pessoal e empresarial. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Seu dia tem 24 horas. Não desperdice seu tempo. O novo Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia em toda a casa. Com fórmula inovadora e eficiente, não é necessário água para removê-lo. Basta aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. Em segundos, tudo volta a brilhar. Gimo Multisuperfícies, limpeza diária sem enxágue. Qualidade comprovada. Olá, estamos iniciando mais um Pampa Debates. Hoje, nesse nosso 4 de maio, recebemos o deputado estadual, Tenente Coronel Zuco, o vice-presidente do Sindifisco Rio Grande do Sul, senhor Celso Magliani, e o presidente do CREMERS, Eduardo Trindade. Boa tarde a todos. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Celso. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, para iniciarmos, temos que trazer o fato, que possivelmente é o fato que mais vai marcar a nossa semana, que foi as manifestações, né, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. E eu te passo a palavra, Tenente Coronel Zuco, para falar um pouquinho. Obrigado. Não, eu acredito, primeiro, que... Boa tarde a todos que estão nos assistindo, que esta manifestação legítima, uma linda manifestação de patriotas, de brasileiros que estavam apoiando o presidente, apoiando o governo federal. Ela teve grande repercussão e, infelizmente, uma mídia tendenciosa tentou tirar esse brilhantismo com fatos realmente, um deles que eu abomino, que eu sou totalmente contra, que é a questão da violência. E é importante salientar que somos todos contra a violência, contra a covardia, não só contra a imprensa em si, mas qualquer tipo, né, de violência. Mas foi um movimento legítimo, um movimento que passou claramente o apoio ao governo federal, não só a figura do presidente Bolsonaro. E eu acredito, Roberto, também que ali foi um desabafo no fato específico em relação à ação e atitude do ministro Alexandre de Moraes. Então, ele, de uma forma, na minha visão, irresponsável, interferiu num outro poder, né? O STF não tem esse papel político de aceitar, né, uma ação do PDT, se eu não me engano, para interferir ou não... É do PDT. Para não interferir ou não nesta indicação de um policial federal, de um delegado federal, Ramagem, que tinha, Eduardo, o aval da sua categoria, da sua instituição, a FENAPEM, Federação Nacional dos Policiais Federais, estava apoiando a indicação e hoje o presidente acabou indicando, né, o Rolando, que eu tenho a grata surpresa, porque é o meu colega da Escola Preparatória de Cadetes. Ele foi meu colega na SpaceX, lá em Campinas, depois foi para a academia, ficou até o primeiro ou segundo ano. Ele teve uma lesão, era
atleta de vôlei na academia, mas é um excepcional profissional, um delegado com larga experiência no combate à corrupção, trabalhava na área de inteligência. Também tem uma relação próxima com o próprio delegado que não deixaram, né, assim dizer, ser indicado pelo presidente. Então, acho que foi uma manifestação de famílias, uma manifestação legítima, democrática, e que eu acredito que com certeza, sempre que o povo precisar sair às ruas de forma legítima e se pronunciar, é extremamente salutar. E, senhor Celso, do seu ponto de vista? Então, deixando muito claro o respeito que nós temos ao nosso parlamentar, ao nosso jovem promissor parlamentar Zucco, sem dúvida nenhuma um amante da democracia, porque se candidatou e se submeteu ao voto popular, por óbvio que eu discordo frontalmente da posição do novo parlamentar. Não tenho como concordar com isso, uma vez que a democracia prevê efetivamente o respeito à justiça, né? O respeito na separação entre os poderes. Veja que quanto ao tom democrático da manifestação, a manifestação é livre na democracia. Os que estavam ali podiam sim se manifestar e podiam expressar sua condição de vontade. Porém, o maior magistrado da República Brasileira, o presidente da República, não poderia estar ali fazendo as ameaças no tom que fez. Então, isso para mim... O senhor entendeu como uma ameaça, senhor Celso? Bom, se não foi, eu posso ter entendido mal, mas aí eu convidaria os demais que, obviamente... O que o senhor entendeu que foi ameaçante do ponto de vista da democracia? Eu entendo que o presidente da República disse, agora basta, nós não vamos aceitar mais as determinações que vierem. Ele foi claro nisso, né? No sentido contrário de encaminhamentos da presidência da República, ele mencionou alguma coisa, não vamos aceitar mais essa intromissão, né? Certo, mas do seu ponto de vista, e eu estou aqui para provocá-los, peço licença, mas a realidade é assim, o que de fato o presidente Bolsonaro fez que justifique a retórica que nós temos escutado bastante, inclusive desde as eleições, de que ele seria um ditador? Eu não vou entrar nesse mérito aí, eu estou entrando no evento. Tá? Certo. Achas que não tem a ver? Nesse evento, ele se portou como alguém que deseja exercer um poder maior, suplantando, questionando a condição do STF de definir e de julgar os processos. Me pareceu claro isso, me desculpa, eu estou então me colocando nesse evento, né? Ele se portou efetivamente como quem não quer se curvar à decisão do judiciário. Mas ele não se curvou? Se curvou, tá. Mas ele deu uma advertência. Não, nós temos que ser realistas, né? Nós não podemos no fim de semana virar a mesa e na segunda botar a mesa de pé de novo, tirar o pó e fazer de conta que não aconteceu nada. Aconteceu sim, o presidente da República se portou de forma a confrontar as instituições democráticas. Essa foi a impressão que ele me passou como telespectador. Com certeza o presidente da República, parlamentar de longa data, que esperamos que o nosso nobre parlamentar Zucco chegue também, tem muita experiência para saber o que fez e onde queria chegar. Né? Então nós temos que ter claro, assim, hoje o presidente, como na segunda passada, deu uma penteada no discurso. Né? Essa é a ideia. Então, o que nós temos que ter claro aqui? Nós não podemos ver isto com conotação político-partidária ou de corrente. Nós temos que ver assim, existe um judiciário, existe um poder executivo, existe um poder legislativo. Cada um está emitindo posições na sua esfera quando provocado ou especificamente na sua esfera de competência. E cabe a cada um respeitar a posição do outro poder e até conversar, se for o caso. Né? Agora, ir à rua, se juntar em algumas manifestações públicas que dão uma conotação equivocada, segundo o presidente, não faz bem para a energia que o Brasil precisa ter nesse momento para enfrentar o nosso único, maior e real inimigo, que é o vírus da Covid-19 que está matando a nossa gente. Doutor Eduardo, o senhor acha que o vírus é o nosso maior inimigo ou é
o risco de perdermos o nosso direito de nos manifestarmos democraticamente? Quero a sua opinião um pouco mais política e não tão médica nesse momento. Certamente, se a gente perder a nossa liberdade de se manifestar, isso certamente é extremamente prejudicial, né? Não se concebe viver sem democracia e sem liberdade, né? Eu acho que as duas coisas andam juntas, né? E o que baliza é a Constituição. O que baliza é a Constituição. A primeira coisa agora, imediato, nosso combate a curto prazo é combater e vencer a questão do coronavírus com os menores reflexos possíveis, né? E, claro, e dessa forma se evitar uma crise institucional é muito importante, né? Foi muito boa a fala ontem do vice-presidente da República e do ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal, que colocaram as instituições têm que se permear e seguir nos seus limites, né? Inclusive, eu não sou jurista, mas a gente pode criticar algumas questões da decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, que por mais que eu possa criticar pelos vínculos esse delegado da Polícia Federal que foi indicado pelo presidente Bolsonaro, porque tinha uma relação de afeto e amizade com a família, sem entrar nessa seara, mas claramente houve uma tentativa de ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo, né? E acaba havendo essas refregas entre os diferentes poderes, entre o Poder Legislativo contra o Poder Executivo, o Executivo contra o Judiciário, né? Realmente que nesse momento não acrescentam em nada, né? Infelizmente é triste essa briga institucional, mas certamente faz parte da democracia também, né? Sem dúvida alguma. Estamos tirando o foco do principal inimigo nesse momento. Nós vamos botar foco no principal inimigo, que é o vírus. E aí? Sem dúvida alguma. Pois é, doutor Eduardo. Porque o que a gente percebe são dados um tanto diferentes daquilo que estava sendo noticiado, que seria a pandemia, né? E vários protocolos agora começam a ser apresentados e que mostram eficazes, onde as pessoas utilizam os medicamentos e não chegam a precisar de uma UTI. Tem sido... O que isso pode contribuir com sobre isso ainda não, né? Infelizmente, ainda os protocolos de tratamento, nenhum se confirmou realmente efetivo, né? O que é realmente efetivo é as medidas de prevenção, né? Tais como isolamento social, não um completo isolamento social, porque não se concebe fazer uma quarentena durante 4, 5, 6, 8 semanas. Nós temos que fazer uma reabertura gradual, muito bem criteriosa e muito bem monitorada, como os estados estão fazendo, como o Ministério da Saúde vem sendo preconizado pelo nosso novo ministro da Saúde, que colocou muito bem isso. Vai ter que ter uma reabertura, só que vai ter que ser uma reabertura com critérios, né? De uma forma de passar esse conhecimento à população. Mas, infelizmente, tratamento ainda eficaz ainda não existe, né? Mas, certamente, foi tanto tempo discutido essas questões que há um pouco de uma guerra política nessa questão de saúde pública. Doutor Eduardo, meu amigo Eduardo, na verdade, uma das coisas que eu gostaria de salientar aqui, que a gente estava debatendo, eu acho que ninguém tem dúvida que o inimigo principal é, sim, o coronavírus, mas o papel da imprensa, nesse tocante, a importância do papel da imprensa, a imprensa boa, que não fala dos curados, que não fala do montante que está sendo direcionado para o sistema de saúde, que não fala do trabalho dos nossos agentes de saúde, trabalho efetivo, o trabalho extremamente positivo, e prefere, depois de do maior programa de auxílio emergencial aplicado, R$600, que não é muito, mas falar que ali estão fazendo filas, que estão se aglomerando. Então, ao mesmo tempo que a gente está tratando do principal inimigo, e esse inimigo afeta diretamente a saúde, ao desemprego, tem problemas correlatos em relação à segurança, eu queria também contribuir. A gente está trabalhando muito com esse termo pico da pandemia. Só que o pico em Porto Alegre, né, Roberta, doutor Celso, o pico em Porto Alegre não vai ser o pico em São Borja, não vai ser o pico no Alegrete. Essa questão desta característica para fins de decisão, o decisor, né? O senhor vê algum momento nos próximos meses onde a gente poderia dizer assim, olha, bom, saímos do pico, vamos tocar a vida de forma... Deputado Coronel Zucco, eu acho que mais de alguém fazer uma numerologia ou querer atribuir, o senhor sabe disso, nós temos conversado desde o início dessa pandemia, não tem como se saber exatamente quando será o pico. Isso, sim, vamos desistir.
Porque alguns diziam que ia ser em abril, na primeira semana de abril, depois na última semana de abril, primeira semana de maio, e realmente isso é quase uma astrologia, porque infelizmente a gente não tem dados suficientes para dizer quando será o pico. É muito melhor fazer uma estratégia organizada, baseada. Vamos aumentar a testagem da população, vamos ver quanto da população já foi imunizada para poder abrir os negócios, abrir os mercados. Vamos ver quanto dessa população realmente já está curada, foi para o serviço de saúde, já voltou, que daí a gente sabe que não tem essa reinfecção, então poderiam já voltar aos seus postos de trabalho. É mais esses questionamentos e assim, como se dará essa abertura, porque nenhum epidemiologista, nenhum virologista, não tem nenhum especialista que vai poder dizer o pico será em tal data. Nós não vamos fazer essa previsão, vamos fazer o seguinte, neste momento a gente tem uma capacidade de hospitais, a gente tem uma capacidade de UTIs que está relativamente ociosa. Então, nós podemos fazer certos experimentos, vamos tentar abrir um pouco com um regramento claro. Todo mundo usa máscara, vamos tentar... Se a capacidade de locais era 100%, vamos... Doutor Eduardo, eu vou lhe explicar por que eu perguntei. Doutor Celso, por que eu perguntei do pico? Todos que estão nos assistindo. Roberta, é justamente para dizer que esta incerteza, que o fato de nós não termos claramente uma data, um diagnóstico, que nós temos que avaliar como estadistas, e aí é onde vem a questão do presidente Bolsonaro, do governo federal, que é muito maior, governo federal, Brasil, é muito maior do que governadores ficarem fazendo campanha política, eleitoreiras, já avisando 22, STF se interferindo na política. Todos os dias nós vemos lá um jornal nacional com uma grande audiência passando 90% do tempo querendo denegrir a imagem de um governo que está enxugando os seus cofres públicos, Roberta, para tentar diminuir um pouco o que está acontecendo. Não se fala que o Instituto Floresta, que a Defesa Civil, que Unidos pelo Rio Grande, que os movimentos positivos estão ajudando com cestas básicas, com alguns itens de profilaxia. Não se fala que um programa de auxílio emergencial está atingindo 50 milhões de famílias, 36 bilhões de reais. Não se fala que a Câmara também, já que há esse contraponto que a Câmara não quis dar o fundo partidário em combate ao coronavírus. Então, eu fiz essa pergunta proposital, doutor, porque a guerra contra o coronavírus, e aí, como militar, a gente tem que falar, a guerra, ela nos apresenta várias frentes. Uma das frentes de batalha é a área da saúde. Os leitos, o colapso do sistema de saúde, isso é muito importante, é o mais importante. Mas nós não podemos deixar de falar do pequeno e médio empresário que tem que fechar a sua empresa de anos, que tem que demitir o seu funcionário que tinha há anos, que tem que muitas vezes ver ali o seu autônomo, o motorista, a diarista, o garçom, perdendo o emprego. Mas, deputado, me permita discordar do senhor. Olha, raramente eu discordei, Zucco, mas tenho que discordar. A estratégia de saúde pública e de economia andam juntas. Exatamente. A partir do momento que nós tivermos um colapso econômico, o Estado não recuperar mais em impostos, as pessoas não puderem pagar as contribuições, não puderem pagar eventualmente seu plano de saúde. Mesma coisa nós estamos vendo nos hospitais isso. O que está acontecendo nos hospitais? Os hospitais particulares, não só que atendam convênios particulares, mas mesmo aqueles hospitais privados que atendem o Sistema Único de Saúde, que estão ociosos, eles não estão mais recebendo dinheiro. É isso. E estão tendo que demitir seus funcionários. Por isso que eu sou estamos contra... Estamos concordando, então. Não, só para o nosso telespectador poder entender. A estratégia de saúde pública e de economia anda junta. Tem que se pensar em conjunto as duas coisas. Porque se nós tivermos um colapso econômico daqui a 2-3 meses, nós vamos ter um colapso na assistência também. Da mesma forma, se nós tivermos um colapso no serviço de saúde, como aconteceu na Itália, nós vamos ter um colapso econômico muito maior que agora a Itália está se recuperando. Por isso que a estratégia não pode fazer uma dicotomia e, mais uma vez, no Brasil, querer se fazer uma guerra de classe. Não, aqui o pessoal da saúde pública, o pessoal da economia, não. A estratégia tem que ser balizada e tem que ser pensada em conjunto.
O que o senhor acha? O que eu queria dizer sobre essa questão, estava até meio angustiado aqui em primeiro lugar, é que o governo não distribui favores ao prover com condição mínima de sobrevivência à sociedade e à sua população. O governo federal tem esse dever, é uma situação de calamidade pública. Todos os governos de todos os países fizeram iguais ou muito melhor do que o nosso. Eu tenho um exemplo, ao Canadá, que eu acompanho mais de perto. O que posso dizer a vocês é que o gestor do meio circulante é a União. Quem tem a chave do cofre é a União. Quem tem a máquina de gerar dívida ou gerar moeda é a União. Quem gera o recurso nesse momento de crise é a União. E, obviamente, a União tem o dever de imediatamente prover as unidades da federação, que são aquelas que executam as políticas públicas junto ao povo, junto à sociedade, junto àquela gente que precisa do hospital, que precisa do agente de saúde, que precisa, enfim, de todas essas questões. O governo federal, em dado momento, equivocadamente se porta como, não, eu não tenho dinheiro, a primeira proposta foi de suspender os contratos de trabalho. Isso foi muito amplamente divulgado nacionalmente. Aí depois o governo começa a ver o tamanho e aí ele se propõe a primeira proposta a distribuir uma ajuda de 1/5 de um salário mínimo, que no Brasil todos conhecem o poder de compra, para sustentar a população. Pois bem, em dado momento surgiu uma determinada disputa política entre segmentos de poderes, e nós sabemos do que estamos falando, e é isso que o governo surge com 60% de um salário mínimo, um valor mais razoável. E, obviamente, nós sabemos que viabilizar essa distribuição é uma loucura, né? Então, obviamente, que o governo teria que se esforçar ao máximo, e ao máximo que se esforçasse, não ia conseguir fazer o milagre, porque milagres não existem, né? Então, com uma velocidade que eu sempre penso que poderia ser melhor, o recurso está chegando direto na população. Mas precisa chegar ao caixa dos estados e dos municípios que executam essa política. E o governo vai gerar esse recurso, ele vai emitir dívida. Quem sabe ele vai ter que emitir moeda. Ah, mas corremos o risco de inflação. Sim, mas nós vamos quebrar antes ou depois, nós podemos escolher. Então, o governo tem que fazer essas escolhas, tem que fazer adotar essas iniciativas em favor da sociedade, e quanto mais ele se qualificar e qualificar a sua vida da sociedade, mais ele vai estar junto da sua gente, obviamente, sendo aprovado. Mas o senhor, desculpe eu me discordar um pouco do senhor, mas nós temos que ter um grande cuidado. Eu sou médico, mas sou muito interessado no assunto. Tenho um irmão economista e estudo muito até essas questões e discuto muito com ele. Mas também essa questão de emissão de papel moeda, graças a Deus e a iluminação do nosso ministro da Fazenda, o Guedes, ele está segurando essa emissão de papel moeda, porque talvez a coisa mais nefasta que pode acontecer para o Brasil é a questão da inflação. Isso gera inflação. Neste momento, a gente sabe que seria muito fácil para a população. Não acontece só eu tenho certeza que sim. E essa conjunção mas a primeira coisa, eu vou deixar essa discussão para o deputado Zucco, que sabe fazer, talvez discutir melhor esse assunto que eu, até porque eu sou médico, até vim aqui falar sobre o coronavírus. Mas a questão de inflação, não há nada que pode ser mais nefasta para as classes C e D do que eventualmente um retorno da inflação. E a emissão de papel moeda e o endividamento, a gente sabe que o caixa mesmo do governo federal não é um caixa inesgotável, é um saco com fundo. Eu mas concordo então que talvez as pessoas de fome para manter o saco equilibrado. Mas é uma alternativa. Não, essa discussão não é essa. Obrigado a colocar essa discussão assim, não é dessa forma, não. Eu vou dizer assim, o governo aprovou nesse sábado no Senado um pacote de socorro para os estados. Todo mundo assistiu. 120 bilhões de reais. Com belíssimos desequilíbrios que eu tenho retratados aqui, obviamente, ocupar um espaço muito grande. Então, o governo se propôs a tirar dos servidores públicos 100 e lá poucos bilhões de reais pelo congelamento de seus vencimentos, né, para poder, então, reverter nessa situação, como os trabalhadores da iniciativa privada também já estão sofrendo. Quanto é que o governo taxou os bancos mesmo, que são as empresas que mais ganham nesse país? Quanto é que o governo taxou mesmo os grandes bilionários do país, que são em número de 200 e poucos, e somados aos multimilionários detêm 50% da riqueza do país? Doutor, nós precisamos olhar para essas coisas para saber o seguinte: nós somos um país de pessoas e as pessoas querem sobreviver.
E a população, quando recebe o recurso, ela se alimenta e ela consome. Ela precisa consumir para viver. E isso ativa a economia, liga a roda da economia e liga a roda da satisfação. Olha, eu queria só fazer um comentário mais genérico, até porque eu acredito, Roberta, que eu já assisti uma palestra do ministro Paulo Guedes e realmente é uma referência mundial. É um economista que realmente ele nos deixa muito otimista, né, nesta pandemia, neste problema enorme. Mas eu quero, de uma forma mais generalista, o doutor Celso, pelo jeito, ele já trouxe números e aí eu respeito. E eu não tenho dúvida que tem muita gente que vai sair mais rico desta pandemia. Já está. Né? Mais rico do que... Mas eu queria só tentar baixar um pouco o nível e falar assim, nós temos uma perspectiva, doutor Eduardo, de mais de 20 milhões de desempregados. Nós temos todo dia, pequenas empresas fechando, pessoas perdendo seu emprego, e aí entra esse debate, e eu acho muito inteligente, por isso que eu falei que a gente pensa semelhante, é que nós temos que ter a maturidade e a responsabilidade de avaliar o cenário atual, porque o cenário futuro, sabemos que pode ter ainda um pico maior, com mais óbitos, e ninguém quer perder vida. Eu acho que esta estratégia que foi usada pelo PT, dividir para conquistar, pretos contra negros, brancos contra negros, homens contra mulheres, gays contra heterossexuais, quem quer escola cívico-militar, o outro não, o cara quer militarizar. Então, esta polarização irresponsável é que a gente não precisava ter nesse momento. Então, neste momento, sim, poderíamos ter mais serenidade? Poderíamos. Cada poder especificamente preocupado com a sua gestão, os governos também de Estado, ao invés de só criticar o governo federal, porque, mais uma vez, eu não tenho a pretensão de querer julgar a equipe do Paulo Guedes no tocante às ações econômicas. Sei, de uma forma muito simples, que o saco, conforme o doutor entendeu, está baixando. E esta onda no problema da saúde vai vir também no problema da economia. Nós estamos passando por um período extremamente grave na área da saúde, na área da economia, na área da segurança, e precisamos sim equalizar esses problemas. Só para salientar a todos que estão nos assistindo, ontem, na manifestação de ontem o Fantástico, e eu tenho que falar aqui, perdeu mais de uma hora em crítica especificamente a um chefe de Estado. Pergunto, dentro dessa teoria da serenidade, do equilíbrio, da maturidade que o Brasil precisa, existe ou não um motivo ideológico e eleitoreiro? Eles querem ou não querem enfraquecer a figura do presidente do governo federal? Então, se é para falar em maturidade, serenidade, responsabilidade, então que simplesmente deixem o governo federal e os demais poderem trabalhar. Agora, no momento que a gente vê claramente que os telejornais, principalmente daquela emissora, querem perder tempo querendo desgastar a figura de um presidente, eu não vejo isso como uma solução que vai agregar para o país. O Brasil precisa neste momento de união, de serenidade, de responsabilidade, e que parem de querer fragilizar um chefe de Estado que trocou 5 ministros, enquanto os últimos 3 trocaram 70, 80. O chefe de Estado, que o anterior tinha 39 ministérios com porteira fechada, este tem 22 com técnicos. Vamos deixar trabalhar, vamos deixar fazer com que o Brasil cresça. Deputado Zucco, em primeiro lugar, eu quero dizer que em nenhum momento nós estamos olhando a coisa desse ponto de vista que o senhor está olhando. Ninguém está dizendo que a sua crítica não é boa, tá? Então, nós estamos fazendo as colocações sempre, e eu, como o senhor, concordo que nós tínhamos que estar focados no nosso maior inimigo nesse momento, tá? E
E aí, claro, o senhor está fazendo a sua avaliação, então nem todos os segmentos estão focados no maior inimigo, né? Existe toda uma questão envolvida que não está em análise aqui. Mas eu estava olhando hoje uma posição atualizada da situação epidemiológica, que dá conta de 6,9% de letalidade no Brasil, com um número de 105.222 contaminados e 7.288 óbitos. Dizer-lhes que o doutor sabe que, como a nossa testagem se dá por ocasional, cheguei no hospital, vou testar, essa letalidade aqui, ela é no mínimo 10 vezes menor, né? Não, ela é provavelmente muito menor, porque o que nem um problema que o Brasil tem, todos os países do mundo tiveram, subestimam. Provavelmente o número de casos que aparece dos dados oficiais, a gente tem 2 a 3 vezes mais casos do que realmente aparece. Então a letalidade provavelmente se dilui. É uma doença que a gente sabe tem alta infectividade. Se algum de nós aqui tivesse, provavelmente nós, uns 5 aqui seriam contaminados. Pô, e o único vovô aqui sou eu ainda. Né, mas não quer dizer, até vale para os telespectadores. A mortalidade, claro, é mais associada aos grupos de risco, aqueles mais, mas pode acarretar nos outros. Só que eu gostaria de dizer o seguinte: a gente vai ter um aumento gradual dessa curva. Isso irá acontecer independente até quase da estratégia que vai se adotar. O que nós temos que ter é um controle muito próximo para não se perder de controle esse aumento. Porque se sabe, é impossível conter esse aumento de casos. A gente vai acontecer. O que o governo, temos que reconhecer, o governo federal e o governo estadual e o governo municipal de Porto Alegre conseguiu fazer uma desaceleração dessa curva para 2 questões. Primeiro, para preparar o sistema de saúde para atender essa sobrecarga maior, aumentar o número de leitos de UTI, preparar a capacidade dos hospitais até atender outras coisas, deixar esse hospital aqui vai atender para coronavírus, esse vai ficar para as outras doenças, o sistema de saúde se organizar e nós dá tempo de ter o achatamento dessa curva. A gente não tem um pico de uma vez só. Essa estratégia, então, deu certo. Nós conseguimos, de certa forma, achatar a curva e nós conseguimos aumentar a nossa capacidade de leitos de UTI, certo? Então, chegou o momento, já estamos há 4 semanas mais ou menos parados, tem que haver uma certa reabertura controlada, por 2 motivos. Isso, doutor, deixa eu só colocar uma coisa que eu acho de extrema importância. O governador, a Universidade Federal de Pelotas, provocada pelo governador Eduardo Leite, em parceria com o governo, promoveu um estudo muito interessante, né, que dá conta de uma regionalização das ocorrências, um processo um estudo que eu diria o seguinte, é que às vezes a gente usa o nome um estudo interessante, mas baseado de forma... Eles pegaram amostras 5.000, e que a gente não sabe se é realmente fidedigno. Porque o primeiro dados parciais, desculpa eu interromper, se eu não me engano, deu 0,05% de contaminação da sociedade. Em Passo Fundo, por exemplo, que está tendo um aumento exponencial de casos, lá não apareceu. Mas veja bem, tem uma falha... questão, a estatística ela revela tendências e predominantemente as tendências se confirmam e tem os desvios. Os desvios, obviamente, têm que ser suportados. Mas dentro desse estudo existe, então, uma possibilidade de se trabalhar uma abertura setorial, conforme o estudo aponta a condição, e me parece que o governo tem um plano, então, de abertura responsável e gradual. Distanciamento controlado, que eles chamam. Por esses dias, controlado. Parece, então eu não conheço exatamente o caminho da execução, mas assim, a proposta na forma que foi colocada, ela parece bastante séria e interessante e com perspectivas razoáveis de segurança. Evidente que tem os desvios e os riscos. E aí, obviamente, que tem que ficar preparada a rede hospitalar para atender esses desvios. Mas uma retomada pragmática. É o que eu vou chamar assim. Está sendo muito importante escutá-los. Eu só peço um pouco de licença para prestigiar os nossos queridos telespectadores que estão nos dando a honra com a sua audiência, com a sua confiança. E em nome de todos, eu cito a Viviane de Juí, o senhor Abelardo Vargas de Carazinho, o senhor Paulo de Porto Alegre, o Carlos, que não disse da onde, o senhor Eduardo de Cachoeira do Sul, Daniel de Canoas, o Alexandre, que também não sei da onde, Luiz, do bairro Santana, o senhor Francisco Simões Pires e o Thiago Staldi, de Novo Hamburgo. Muito obrigada pelas suas manifestações, críticas, depoimentos, tudo está sendo lido e dentro do possível eu vou colocar aos nossos debatedores aqui para a gente honrar com todas as opiniões de vocês. Obrigada mesmo. E aí, siga.
Não, eu queria fazer uma pergunta. Eu sei, o Zuco tá aqui todo. Não, eu tava Eduardo... gostando que o doutor Celso Claro ele trouxe ali alguns números. Hoje em dia, essa informação, né, que a gente chega todo dia, tu abre o teu telefone e tem dezenas, centenas de mensagens. Eu recebi uma mensagem de um estudo francês, se eu não me engano, que... Tem que olhar bem a fonte. Exatamente, por isso que eu tô aqui com o nosso presidente, até se ele já leu alguma coisa nesse sentido. Hoje a gente tinha o seguinte dado, que 80% dos infectados teriam digamos assim, sintomas leves. Muitas vezes não precisaria nem ir a um hospital. 15 teriam que ter algum tipo de tratamento e 5% que precisaria de leito. Não sei se o doutor Eduardo... Não, isso está se repetindo no mundo inteiro, essa tendência. Essa tendência. Aproximada, mais ou menos, 85%. Isso. Vão ter sintomas... A pergunta é a seguinte, também nesta fonte foi informado que de coronavírus, especificamente deste vírus, do Covid-19, 10% das pessoas estariam morrendo, que 90% seriam de causas, né, um cara que já estava com tuberculose, ou realmente já tinha algum caso de câncer. Tem algum dado nesse sentido, doutor, que o senhor possa avaliar? Certamente, eu não tenho esse número e não li esse estudo agora, infelizmente eu estou sem os dados aqui, mas certamente um indivíduo que tem uma comorbidade, alguém que já tem uma tuberculose ativa, alguém que tenha uma diabetes tipo 2 descompensada, certamente, se tiver o coronavírus, a probabilidade de ele evoluir ao óbito de uma pessoa que não tem é muito maior. Mas daí também nós não podemos extrapolar as informações, porque se a gente não tivesse vivendo a epidemia do coronavírus, provavelmente a gente não teria essas mortes. Por isso que a gente pode chamar, de certa forma, mortes evitáveis, né? E que é um cuidado que nós temos que ter. Mas certamente que vai haver um aumento do número de mortes, vai haver um aumento do número de casos, isso é quase biologia. Nós já temos esse dado, nós temos que se preparar para isso e que isso vai acontecer. Mas, claro, temos que tentar diminuir ao máximo esse número de mortes. As mortes em escala, elas acontecem pelo colapso da saúde. Digamos assim, é uma doença que, se nós tivéssemos um mundo ideal de ter respiradores para todos aqueles que precisassem, é uma doença com um grau de letalidade não alto. O grau de letalidade é baixo, o percentual de letalidade é baixo. Só que, infelizmente, como uma doença que contamina muita gente, nós vamos ter muitos casos. E é a mesma coisa. Nós podemos escolher, nós vamos ter 10 aviões que vão sofrer um acidente hoje em Porto Alegre, ou nós vamos ter 3. A nossa capacidade de atender 3 é muito maior que atender 10. Claro, a grosso modo, fazendo um comparativo, é isso. Nós temos que evitar ao máximo esse número de casos de uma hora para outra. E aí que vem, doutor Eduardo, o senhor acha que nós já chegamos no pico de casos aqui no Rio Grande do Sul? Acho que ainda não. Certamente ainda não, por me baseando. Sim. Eu posso ter críticas ao estudo de Pelotas, mas me baseando no estudo de Pelotas, pelo percentual, se eu não me engano, era 0,18% só de contaminação da população. Então, esse dado é muito baixo. Então, nós estamos longe do pico, que é uma coisa que preocupa em muito. Por que preocupa em muito? Se a gente não conseguiu disseminar, de certa forma, esse vírus de forma controlada na sociedade, a gente só achatou essa curva e transferiu essa curva para os meses seguintes. Então, que nós temos que ter muito cuidado se a gente está interpretando o estudo e se o estudo foi feito de uma forma adequada, que também é um grande perigo. A gente deveria talvez ter ao menos uma maior incidência. Olha, 20% da população gaúcha já está contaminada. É que, como esse dado lá de Pelotas, ficamos felizes que nós temos poucos casos no Rio Grande do Sul, mas de certa forma a gente fica preocupado porque estamos longe do pico. Entendi. Nós temos um problema ali que, por exemplo, eu vejo em Manaus, ali nós temos um problema da subnotificação. Né? Os caras tinham lá uma média de 400, 500 óbitos no mês, de repente subiu para 2.500. Certamente. E aí parece que só tem 500 casos de Covid, os outros 2.000
Ninguém sabe o que foi. Sim. Não, nem conseguiu ser, talvez nem foram testados esses casos. Isso mostra a precariedade do sistema de saúde do Brasil. O sistema de saúde, infelizmente, não é uniforme. A gente vê os casos do Pará, os casos no próprio estado do Amazonas, que agora estão tendo que recrutar profissionais porque lá não tem estrutura. Na minha opinião, esse estudo da Universidade de Pelotas, acho que é importante a gente se informar, e o público se informar. Sim. Ele não estaria encaminhando para organizar o retorno da sociedade e para o contágio do vírus acontecer de forma organizada, não gerar um pico, a ficar numa situação controlada, ou seja, liberar em parcelas, né? E fazer a coisa de forma controlada. É que o estudo na Universidade de Pelotas só é um marcador, ele não quer, ele é só um dado para o gestor tomar decisão. Eu acho que depois eu continuo. Agora, antes de nós continuarmos, eu gostaria de convidá-los a todos a mudar os hábitos. Vamos mudar os hábitos para combater o coronavírus. Vamos juntos? Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. E vamos às informações do CREMERS. Desde 2000... Plantão CREMERS. Desde 2018, o CREMERS está mais ágil e moderno. Está mais próximo dos médicos, inovando na prestação de serviços, capacitação e representatividade. Assume importante posição no debate dos grandes temas de saúde, mais do que regulamentar e fiscalizar o exercício profissional. O CREMERS se renova para defender a boa medicina e a saúde de qualidade. CREMERS em ação pela saúde. A Vinhos do Mundo está atendendo pelo WhatsApp e telefone fixo para você garantir seus vinhos sem sair de casa. Saiba mais sobre as opções de entrega. Confira as ofertas da semana e os números disponíveis para falar com o vendedor em www.vinhosdomundo.com.br e aproveite. Cooperado Unicred, estamos aqui para reforçar o nosso compromisso em fazer você prosperar. No momento atual, recomendamos que avalie as necessidades do seu negócio. E, se necessário, podemos juntos traçar uma nova rota, visando sempre o desenvolvimento sustentável dos seus projetos. Nosso atendimento personalizado está disponível nos canais digitais. Juntos, encontramos a melhor solução. Unicred. Vamos agora ao quadro de saúde com a doutora Lídia Longinotti. Olá, eu sou Lídia Longinotti, oncologista do Instituto Kaplan. Pacientes oncológicos fazem parte do grupo de risco da doença causada pelo coronavírus? Tanto os pacientes oncológicos como os doentes crônicos com doença renal, diabetes não controlado, doenças pulmonares e idosos a partir dos 60 anos, mas principalmente os com mais de 80 anos, fazem parte do chamado grupo de risco. Isto acontece porque os pacientes oncológicos em tratamento podem estar com a imunidade diminuída e o sistema imune é extremamente importante no combate da doença quando o paciente entra em contato com o vírus. Por isso, devem se prevenir. O Instituto Kaplan segue atendendo os pacientes, pois o tratamento do câncer não pode esperar. Seguimos à risca todas as medidas de proteção ao coronavírus. Bom, mas então, seguindo... Doutor Eduardo, o senhor estava falando sobre a pesquisa e a sua opinião. Vamos em frente. A minha opinião é que a pesquisa, teoricamente, ela vai dar um balizador para o governo do Estado, porque, na verdade, ela não vai definir a estratégia em si, ela vai trazer informações, com as informações vai se definir a questão de saúde pública. Eu concordo, sem dúvida alguma, só para deixar claro, o doutor Celso, aqui do Sindifisco, que agora a nossa principal questão é o combate ao coronavírus, não resta dúvida. Mas eu também não posso negar que um colapso econômico vai acarretar numa dificuldade de atendimento, tanto do sistema de saúde público quanto privado, ao combate ao coronavírus. Por isso a minha questão, não estou defendendo por questões A ou B, setor tal, não é, porque eu sei que vai acarretar um sistema. Mas então, o que eu estou vendo nesse dado lá da Universidade de Pelotas? Como o percentual está tão baixo de contaminação da sociedade, quer dizer que esse pico não ocorreu, está longe de ocorrer.
Porque só para nós termos uma ideia, Nova York, que apresentou um colapso do sistema de saúde, lá aproximadamente 25% da população já tem essa contaminação, enquanto aqui está 0,18, né, o dado. Sim. Agora é impressionante. Então, vocês podem ver, claro, nós não queremos chegar a Nova York, que teve um colapso do sistema de saúde. E, doutor Eduardo, só pontuando, nos Estados Unidos são 50 estados. E cada estado está completamente diferente um do outro. Então, aquilo que está acontecendo em Nova York, em específico, às vezes não está acontecendo em absoluto na Califórnia. Não, né? E vamos comparar estados grandes. Não vamos comparar o Alasca com Nova York, mas vamos comparar o Texas, talvez com Nova York e com a Califórnia, mas lá por quê? Porque a estratégia também foi adotar, a estratégia da Califórnia foi muito mais próxima da estratégia adotada aqui. E falando em estratégia, eu só quero colocar uma pimentinha no nosso debate, justamente perguntando a vocês o que vocês entendem, assim, se foi ok a decisão do nosso governador Eduardo Leite. Em relação esse início de abertura. Sim, eu acho de bom tom, em primeiro lugar, o governador buscar informações científicas com base em dados estatísticos fundamentados que poderão ter desvios. E o próprio governador, quando fala na sua estratégia, ele fala que poderá recuar se houver um avanço e um pico. Ele mesmo fala. Mas ele enxerga um horizonte de começar a trabalhar. Nós não podemos voltar a trabalhar. Não, sem dúvida alguma. Quebrou todo mundo. E temos que saudar que o governador está querendo se basear em critérios técnicos, em estatísticas. Isso nós temos que saudar essa iniciativa. A única coisa é que também nós temos que ter o direito e nós temos o dever de eventualmente criticar e fazer sugestões para o governador. Sim. Quais sugestões? Nós temos que ter um projeto claro para o estado inteiro, porque eu acho que aqui no Rio Grande do Sul a gente sabe que a circulação de pessoas é muito grande. E nós temos que principalmente fazer uma estratégia que fique clara para a população. É uma doença que a gente sabe, não tem tratamento e não existe vacina, não existe prevenção. A prevenção, então, só o cuidado. Então, se a população não tiver consciência da sua função dentro da estratégia, não vai adiantar em nada. A gente vai ter um aumento exponencial do número de casos a partir do momento que tiver reabertura. Não, ninguém tem dúvida de que o início da pandemia, ela trouxe insegurança, trouxe dúvida, trouxe realmente aquela situação que ninguém esperava, que era, né, uma doença onde os números que vieram da China não foram verdadeiros. Agora nós chegamos num estágio, doutor Celso, doutor Eduardo, Roberta, que a gente tem que avaliar o atual cenário no Rio Grande do Sul. A gente tem essa pesquisa que, se eu não me engano, foram 5 mil, né? Uma pesquisa que acho que poderia ter um pouco mais, né, de uma amostra maior, mas logicamente que toda pesquisa científica ela é válida. Só que eu tenho uma outra pesquisa. Nós temos mais de 340 cidades com nenhum caso. Temos prefeitos pedindo calamidade pública sem ter tido um caso específico. E aí, possíveis problemas, inclusive, de gestão. Eu não quero polemizar, mas já vou polemizar. Como é que pode um governador pagar 189 mil reais por um respirador e um outro governador pagar 70 mil reais pelo mesmo respirador? Nem me fala. Né? Então nós temos casos de crime. É verdade. Né? Porque em função desta pandemia, e aí o doutor Eduardo foi muito feliz em falar, porque não tem como separar uma saúde econômica, se é que dá para dizer, uma saúde da população do Brasil. E nesse sentido, eu concito aquelas pessoas que têm seu emprego, que têm recurso, que têm a comida na geladeira, que elas procurem se informar do que está acontecendo. Eu sou parlamentar gaúcho, sou militar, mas eu tenho uma demanda muito grande e a gente recebe muitas informações. E os senhores não têm noção da quantidade de pessoas já em estado de desespero em função, doutor Eduardo, de não ter mais recursos para pagar a comida. Então, é chocante. Então, é importante salientar que isto também é um dado do problema. Está matando mais que o coronavírus. A teoria do cobertor curto, né, doutora Roberta? Ou seja, se tu fizer um isolamento mais fechado,
Mas, mais uma vez, desculpe, eu não sei se estou discordando, mas já discordando. Nós não temos que colocar em uma balança essa questão da morte. Não, nós temos que definir qual era a melhor estratégia. Está claro para todos nós aqui que a melhor estratégia para o combate ao coronavírus, em termos de saúde pública, não é esse isolamento geral e restrito. Mas não é o que falam, doutor. Infelizmente, se tu fala ainda tem essa polarização... Mas tem que acabar com isso. Os critérios, nós temos que manter o distanciamento social, provavelmente até setembro. E voltar a trabalhar. O senhor pesquisou como é que está sendo feito no Canadá, por exemplo? Nós estamos pesquisando... O senhor pesquisou como é que o Canadá... No Canadá, especificamente, como o Canadá está fazendo? Canadá, isolamento social, ponto. Mas tudo bem... O cidadão saiu na rua sem uma justificativa plausível, ele é multado em $1.000. Mas daí tem duas coisas. Primeiro... $1.000 canadenses. E como é que está... O governo procedeu ajuda aos cidadãos no Canadá. Tá? Evidentemente que, pelas condições do país, uma ajuda diferente da nossa. E o governo está avaliando a situação até reabrir e renovando a ajuda no que couber. Sim, temos três questões que podemos... Tem a Suécia também, que não fez isolamento nenhum e deu certo. Temos três questões que podemos levantar aí. Primeiro, o sistema de saúde canadense é muito diferente do nosso. Tá? Com certeza. Primeira questão. Eles estão com isolamento integral. Sim, mas tem outros países que não estão com isolamento integral e estão apresentando bons números semelhantes ao do Canadá. Está dizendo que o isolamento é uma coisa inadequada. De forma Se nós pegarmos o paradigma... Mas eu lhe peço para a gente rever o programa depois. O senhor entendeu mal, com certeza o senhor me entendeu mal. O isolamento funciona em determinados períodos. Um isolamento contínuo no Brasil é inexorável, é impossível de acontecer. Um isolamento geral e restrito até setembro. Se nós ficar assim até julho, meu Deus. Mas é nesse sentido que eu estou defendendo. O isolamento social é necessário em determinados momentos, Se o Canadá fez, apresentou bons resultados, vamos seguir o modelo do Canadá. Como nós aqui estamos adotando mecanismos de medida. Então, mas é isso que eu estou defendendo. Nós temos que defender as medidas adequadas para o nosso país. Nós não podemos pegar a mesma coisa, o modelo da Suécia. A Suécia não fez isolamento da mesma forma. Mas não, o senhor fez, é a mesma coisa. O senhor sabe como é que é o modelo da Suécia? Então, deve ser uma discussão que não vai ser interminável. É que, neste momento, o isolamento foi necessário, tanto que apresentou bons números. Eu não posso dizer com certeza, baseado pelo método científico, que foi só o isolamento. Nós não sabemos dizer, provavelmente foi, ponto pacífico. Tem que haver uma reabertura lenta, gradual e regrada. Ponto. É isso que estamos defendendo aqui. De informações científicas, acredito que um bom trabalho da Universidade de Pelotas. Não, talvez seja, mas o senhor tem que saber entender. Nós temos que entender uma coisa. Temos evidências científicas para tudo. Essas evidências científicas têm que ser bem interpretadas. Porque eu posso pegar o protocolo de pesquisa de Pelotas, eu posso ler aquele estudo e ter várias críticas em relação a ele. Foi uma estratégia que se montou, porque senão... porque o Canadá não fez a mesma estratégia, não fez um estudo amostral que nem de Pelotas. Mas eu quero fazer uma... Eu sei que a gente está falando de vários países. Nós temos que falar do Brasil. O Brasil não é um país como o Canadá, não é um país como a Suécia. Nós temos uma diferença social exorbitante. Posso fazer um parênteses? Claro. Nós temos Suécia, Canadá e muitos outros países no nosso Brasil. O que me preocupava... Nós temos um país de dimensões continentais. A segunda desigualdade do mundo está aqui no Brasil. Exatamente. Sim, em função dessa desigualdade... A máquina estatal, a maior máquina estatal do mundo, depois da ex-União Soviética, deve ser o Brasil. Doutor Eduardo... Qual é que é o outro? Qual é o estudo? Os números relativos, infelizmente, eu vou demorar um pouco para procurar. Os números relativos demonstram que o Brasil, em termos de máquina pública em relação à população, ele está lá além do 15º. Mas só um detalhe, eu só queria que todos que estão nos assistindo soubessem. Vai lá na Restinga, aqui em Porto Alegre, ou na Lomba do Pinheiro, e fala para eles da importância do isolamento social. Fique em casa. Logicamente, mais uma vez, isso que o doutor Eduardo, acredito que o doutor Celso também preconiza. Nós temos sim que priorizar o nosso grupo de risco, os nossos idosos, aqueles que têm enfermidades. Agora, o cidadão ativo, a economia ativa tem que voltar a trabalhar, respeitando o distanciamento social, porém, o nosso cidadão autônomo que precisa, no dia a dia, o seu ganha-pão, no dia a dia, ele não vai ficar em casa.
Então, nós temos que dar condições mínimas para que ele possa voltar ao trabalho e a economia voltar. Ah, mas haverá mais contaminação, mais óbitos. Meus amigos, ninguém quer óbito, mas se nós estamos num caso específico, é uma guerra contra um vírus que mata, haverão óbitos, infelizmente. Porque se ficarmos em casa, também haverão óbitos. E aí, desnutrição, outras enfermidades. Então, é uma imaturidade quando a gente continua... Mas, o deputado Zucco, mais uma vez eu reforço aqui, eu não sei se eu me fiz entender. Primeiro, a gente pegando, extrapolando os dados da pesquisa de Pelotas, que é um método científico, a gente não pode dizer que é o único, é uma estratégia. A taxa de infecção na população é muito baixa. Então, se a gente for se basear só por ele, tem que ficar até o final dos tempos em isolamento. Exatamente. Que é uma coisa impossível. Nós temos uma segunda questão, que é a imunização em rebanho, que é aquela população dos grupos que não estão em risco, que há uma certa disseminação do vírus e provavelmente a gente vai criar imunidade, seja vão ter sintomas leves ou assintomáticos. Isso vai acontecer. Isso é história, é uma coisa que se chama história natural da doença. Isso vai acontecer. E que nós vamos precisar, em algum momento, fazer a reabertura. O meu motivo da reabertura não é nem só como colocou o deputado Zucco, porque as pessoas estão precisando trabalhar, estão precisando receber a sua remuneração, mas também em relação à questão de saúde pública, em relação à doença. Ponto. Isso é ponto pacífico. Não é quase nem minha opinião. Isso tem que ser feito em algum determinado momento. Mas eu estou falando isso aí, doutor. Mas eu pergunto assim, como tem que ser feito, eu não tenho dúvida. Perfeito. E não pode ser em agosto, com certeza. O governador, como gestor, escolheu uma estratégia. E dentro do seu contexto, o senhor coloca bem, ela é uma amostra reduzida e tal, mas ela oferece uma lógica. O que o senhor faria sem essa informação? Como é que o senhor abriria? Não, eu faria, certamente eu faria esses estudos amostrais em determinadas populações. Provavelmente eu aumentaria o número de testes na população. Nós já temos disponíveis testes em larga escala para ter uma amostra mais qualificada e a partir do momento que eu testar as pessoas, porque na verdade eu estou me baseando em dados empíricos e na verdade tem todo estudo científico, tem um erro alfa e erro beta e tem falso negativo e falso positivos. Isso é uma leitura crítica da evidência, que é uma leitura crítica ao estudo de Pelotas. Que eu não posso considerar a Bíblia, ele não é oráculo, ele é uma estratégia que está disseminada. Como eu faria, se eu fosse gestor, chamaria todas as entidades, o setor Sindifisco, vocês querem voltar a trabalhar em loco? Vamos, então, como é que nós podemos testar 80% do seu tamanho amostral? O setor do coreiro calçadista quer voltar a trabalhar? Vamos ver como é que a gente pode aumentar, talvez, a testagem da sua população para liberar. E vai ficar para quem? A gente sabe que o Estado não é capaz de fazer tudo, não é uma mão imensa que consegue atuar em todos os setores. E aqueles pessoas autônomos, informais, daí sim iriam para o resguardo do Estado. Era uma estratégia, claro, que eu bolei agora com a pergunta eu corroboro, baseado com maiores informações. Sim. Eu corroboro nesse sentido e eu diria, doutor Celso... Essa estratégia pode ser muito demorada. Né? Eu diria assim, nós temos que trabalhar com os dados que se apresentam. Logicamente, mais uma vez, parabenizei e parabenizo o início, né, em função da ignorância, no sentido de não ter informação, das dúvidas. Então, aquele momento, fazer um isolamento, vamos pensar, vamos sentar e organizar a casa. Ok. Agora, tão importante quanto, e a gente tem que bater nesse sentido, são os teóricos de plantão. Porque a solução é entregarmos testes para toda a população gaúcha. Temos recurso? Não. Porque nós temos que comprar 500 mil respiradores. Temos recurso? Não. Então, é nesse sentido da praticidade e do que tem o dia a dia do cidadão, é que também tem que fazer parte dessa análise. Então, quando tu tens este exemplo que o doutor Eduardo muito bem falou, 20 mil servidores, 20 mil funcionários do setor calçadista demitidos. Não sei quantos mil, turismo, Hotel da Londres, demitido. Não sei quantos, tantos outros. Eu estava conversando com um CEO do Garupa, que é um aplicativo. Sim. Ele falou que 85%, doutor Celso, 85% dos seus condutores não estão trabalhando. E aí, nesse nosso movimento Unidos pelo Rio Grande, que a gente até aproveito a audiência e agradeço ainda a Rede Pampa que nos apoiou, nós entregamos máscaras e cesta básica. Várias cestas básicas foram doadas
para motorista de aplicativo. Então, eu tô falando essa estratégia, corroborando com o que o doutor Trindade comentou. Nós temos, sim, que agora fazer um isolamento social para o grupo de risco e os demais voltar ao trabalho respeitando o distanciamento social. E aí sim, o restaurante não cabe em 100. Bom, aí o prefeito 50. Aqui de Porto Alegre fala, coloca 50. Então, mas nós não temos mais que conjecturar essa questão da volta ao trabalho. Então, para mim, volta às aulas, já tem que pensar em volta às aulas. Por quê? Porque se nós não voltar... Vai ser quando? Quando é que a gente volta às aulas? Esperando qual pico? Que pico? Já vamos responder, deputado Zucco. Agora nós vamos ao nosso ponto final com Gimo e Casa Valduga. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. É o seguinte, na realidade, doutor está falando... Celso, já que o senhor está com a palavra, aqui a gente não para, a gente continua conversando. Eu passo a palavra para o senhor dar o seu ponto final, por favor. Na realidade, o que nós temos que ter claro é que nesse momento todos querem voltar a trabalhar, todos querem botar a sociedade nos trilhos. Tá? O deputado Zucco falou de diversos segmentos que estão absolutamente debilitados, não propriamente por terem parado de trabalhar, é consequência porque a economia parou. Tá? E as feridas disso não sararão em 60 dias. Elas levarão muitos meses para sarar. Mas em meses, possivelmente com o investimento correto, o governo federal botando a economia a girar, botando dinheiro na mão da população para a população girar a economia, para o povo girar a economia, né? As coisas vão andar. Todavia, nós precisamos ter claro que a chave desse processo está em se mudar esse viés que muitos de vocês apoiam, do ministro Paulo Guedes, de ajuste fiscal. Então, nós precisamos enxugar a economia, tirar recursos para fazer o ajuste fiscal. Daí, quando os bancos entram no processo em risco de prejuízo, eu mando 1 trilhão para os bancos. Os bancos sabem lidar com dinheiro. O povo não sabe lidar com dinheiro. O povo perde poder de consumo e o povo tem fome há muito tempo e morre de fome em menor escala já há bastante tempo. Então, o coronavírus, as consequências poderão botar o povo numa situação mais delicada do que a que ele já está pela decisão de concentração de renda da política adotada pelo nosso ministro da Economia. Tá? Então, nós temos que olhar para isso. É hora de fazer distribuição de renda. É hora de diminuir a fome do povo e melhorar a vida da sociedade. É hora de tirar o Brasil do 2º lugar e, quem sabe, botar no 15º lugar dos países que têm as maiores diferenças sociais do mundo. É hora de mandar a conta para os ricos, para os bilionários. É hora de mandar a conta para o seu Safra. É hora de mandar para os outros bancos. E não só para os trabalhadores classe média, trabalhadores do serviço público. É hora de cobrar imposto sobre dividendos, que ninguém cobra. É hora de que os ricos façam a sua parte para que a sociedade possa ativar a economia e, quem sabe, até torná-los mais ricos. Isso foi uma política do Getúlio Vargas, não teve isso? E quem sabe até torná-los mais ricos. De taxar as grandes fortunas e taxar o valor que era encaminhado para fora. Isso é uma estratégia quase do Getúlio. É uma alternativa. Eu também acho fazer. É que eu, felizmente, como não sou candidato como deputado Zucco, não sou político, não vou dizer. É claro que nós temos que, de certa forma, taxar as grandes fortunas. É fácil ser banqueiro no Brasil, porque no Brasil eles cobram altas taxas, mas não é dessa forma o grande pai-Estado, a gente hipertrofiando o Estado novamente, gerando, provavelmente, isso vai acarretar numa inflação que, mais uma vez, o pobre não vai conseguir comer, porque ele vai ganhar R$600 hoje, hoje ele não vai ganhar 200, não vai ter R$200. Com informações de não estou, não. Informações desse tempo, não, desse tempo, e tomara que esse tempo não retorne. Eu só diria assim, eu encerraria minha participação dizendo assim, é hora de qualificar a distribuição de renda no Brasil, é hora de colocar condições de vida na mão dessa sociedade, de se alimentar, de se educar, de habitar adequadamente,
para que numa próxima pandemia dessas nós não caia nessa situação como nós temos hoje. Concordo. Tem gente vivendo que nem rato, que mergulha em esgoto. Concordo plenamente, só que nós temos que gerar renda no Brasil. Nós temos que distribuir melhor, com certeza. Mas o Brasil tem que gerar renda. A renda já foi gerada. Diz que não produz manufaturado. A renda já eu foi como gerada, médico, ela tá em poucas eu mãos. como me perdoe, não é só distribuir pela renda per capita brasileira, não tem. No Brasil, Vamos para o a metade ponto dela final. está em poucas mãos. Não. Então dê, por favor, doutor Eduardo, o seu ponto final. O seguinte, eu vim falar aqui sobre questões de saúde pública e na questão que eu mais sei, que é da questão de medicina, sem dúvida. Mas todo mundo tem que entender um pouco de economia. Não, mas eu estudo bastante. bastante economia e eu fico preocupado quando, às vezes, alguns gestores propõem. Claro que tem que se propor uma melhor taxação dos bancos, que no Brasil é fácil ser banco, porque o banco não precisa aplicar no mercado, os bancos no Brasil cobram altas taxas, em vez de aplicar esse dinheiro na economia, eu concordo isso. Só que eu sou frontalmente contra essa questão de a gente gerar papel moeda, essa questão de gerar papel moeda não vai representar, só vai representar a inflação. Então, se o pobre conseguir com R$600 comprar hoje, amanhã ele vai conseguir comprar o equivalente a R$100. E por isso que é essa estratégia, tomara que o Brasil não volte para esse caminho de hipertrofiar o Estado. Tomara que... Não, mas é que a gente demorou 30 anos para corrigir a inflação. E agora vai jogar isso em 5 anos, a gente vai jogar isso fora. Não se preocupe, doutor Tomara. Eduardo. Mas então, meu ponto final é por essas estratégias, não podemos separar as questões de saúde pública com as questões de economia. A gente não pode criar, vamos abrir a economia e vamos tolerar as mortes. Não, nenhuma morte tem que ser tolerável. Eu sou completamente contra essa ideia. Porque os grupos de risco vão... Não, eu sou completamente contra isso. Nós temos que pensar as estratégias da melhor forma para evitar ao máximo o número de mortes evitáveis. E essa estratégia vai por ter uma reabertura econômica gradual, regrada, baseada em critérios técnicos, científicos, na maior medida do possível e muito bem monitorado. Obrigada, doutor Eduardo. Pela correção da distribuição de renda no Brasil. Sem dúvida alguma, do saneamento básico, da moradia, que nunca foi criado saneamento básico. Peço licença, eu preciso muito escutar o ponto final do Tenente Coronel. Eu quero agradecer a Roberta, quero mandar um grande abraço para o Paulo Sérgio Pinto, deve estar nos assistindo. Melhoras, meu amigo. Sim, chegando mais forte. E falar que é hora realmente da gente acreditar no país. Um ministro da infraestrutura que está fazendo um trabalho brilhante, o ministro Paulo Guedes fazendo um trabalho brilhante, uma Caixa Econômica Federal colocando R$600 na mão de 50 milhões de brasileiros. Vamos acreditar. Imprensa, por favor, ajude a nação, não façam desserviço. Perfeito. Bom, então, esse debate não vai terminar nunca. Por isso, nós vamos agora convidar a todos. Olha só, o Paulo Sérgio Pinto ligando pro deputado Zucco. Muito bem. Não sei se eu atendo aqui, mas vamos ver. Olha só. Fala, meu presidente, estou atendendo aqui ao vivo. Boa. Coisa boa, estamos prestigiando com a sua audiência. Mas convido a todos agora a ficar com as principais notícias do dia no Jornal da Pampa. Boa noite e até amanhã. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo. Qualidade comprovada.